Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, noite para todos aqui. Hoje eu estou aqui com a Karina, com o pessoal da equipe Gênesis e também com dois convidados muito especiais que logo mais vocês vão estar conhecendo um pouquinho. E é um tema que todo mundo aqui gosta bem pouquinho, pouca coisa, que são negócios de impacto. Então, hoje vai ser mais papo do Gênesis, a gente espera que vocês possam aproveitar bastante, possam tirar dúvidas, se inspirar com as histórias que a gente vai contar também e contar um pouquinho da experiência que vocês têm. Então, a gente torce para que seja uma troca bem produtiva. Só para contextualizar, eu vou fazer uma breve apresentação minha, depois a Karina pode falar um pouquinho dela. Eu sou a Bianca, eu faço engenharia de bioprocessos na Universidade Federal do Pará. Estou agora no meu terceiro semestre e eu entrei no Gênesis lá no primeiro ciclo que aconteceu no passado. Então, eu estava no meu primeiro semestre da faculdade quando eu participei do Gênesis e tive a honra muito grande, se eu vou falar o quanto eu sou grata por ter participado do Gênesis, a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Então, vou ser breve. Mas eu tive a honra de ser uma das embaixadoras da primeira edição, uma galera muito fera. E isso completamente transformou, né, o restante da faculdade. Então, mudou a minha visão, gerou novas conexões, novos conhecimentos, e eu estou aqui para continuar aprendendo com vocês. E, particularmente, falando em negócios de impacto, é algo que fez os meus olhos brilharem, né? Porque quando eu participei do Gênesis, eu confesso que, apesar de ter amado e querer fazer parte do ecossistema de inovação, eu ainda não tinha a ideia de que eu poderia empreender. Isso, para mim, ainda era uma ideia um pouco mais assim, não, acho que eu não vou empreender. Só que aí eu fui conhecendo mais sobre negócios de impacto. Eu pensei, isso aí talvez seja para mim. Então, hoje a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. E tu, Karina, fala aí um pouquinho. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como a Bianca falou, eu amo falar sobre assunto. Eu sou a Karina, estou formando em Engenharia Florestal agora, pela UFPA de Altamira. Em breve vem aí meu TCC, amém. E eu divulgo na comunidade, mas estou muito feliz, gente, de estar aqui com vocês no terceiro Papo do Gênese, com esses dois super convidados aí, o André e a Liliane, que vão conversar com a gente sobre negócio de impacto. E muito feliz, de verdade. E vamos estar trocando aí até as 8 horas. Bastante coisa boa, né, Bianca? Eu venho por aí, gente. Então, fiquem conosco até as 8 horas. E aí, acho que pode passar, Luke, só para a gente ter uma visão geral da agenda, né? Vamos começar com uma introdução. A Karina vai falar um pouquinho sobre os nossos convidados. Depois o Luke vai trazer uma parte mais teórica, assim, para a gente se situar, ficar todo mundo no mesmo nível do que são os negócios de impacto, qual o diferencial deles. Passamos por algumas perguntinhas norteadoras para conhecer mais das histórias dos nossos convidados e depois vem aquela interação com a comunidade, que é o que realmente traz, né, todo o valor. E claro, no final, o sorteio do nosso ticket para o game de sábado, que já quero ver muitas ideias, né, de negócios de impacto nesse game de sábado. Muito bom, muito bom. Agora, Enactus Brasil entrou, hein? O pessoal do Enactus viu, o Enactus Brasil se personificou em alguma pessoa e está entrando na nossa sala. Olha só que interessante. Obrigado, Karina. Obrigado, Bianca. Eu vou falar aqui uma novidade para vocês em primeiríssima mão. André, conta pra gente novidades do Sinapse. Para quem não sabe, vai ficar sabendo. Boa, boa. Fala, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa noite. Bom, a novidade, para alguns que estavam mais antenados, a gente já trouxe na sexta-feira ali no canal do Sinapse, mas o Sinapse tinha inscrições abertas até a sexta-feira, dia 30, a gente prorrogou até domingo. Então, dia 9, quem não teve a oportunidade, o tempo, a chance de parar, sentar aí, criar sua proposta, ainda dá tempo. Então, o Sinapse, que é uma oportunidade incrível de tirar a ideia do papel. Então, para aqueles que entenderam o que é empreender, o que é a escolha de empreender e quer se provar, quer testar e quer começar nessa jornada, o Sinapse está aí, então, com inscrições abertas, um programa 100% gratuito, que te dá suporte qualificado, conexões, capacitações e
R$ 70 mil para as 70 melhores ideias para tirar a ideia do papel, criar o seu CNPJ e, junto com a nossa equipe, dar os primeiros passos para tentar chegar na primeira venda, tentar chegar no mercado. E pode mandar, claro, desde um nível de ideia, né? Eu ainda não tenho produto, ainda não tenho, mas eu já pensei em criar alguma. Pode mandar em nível de ideia e também pode mandar quem já tem alguma coisa mais sólida. Eu já estou produzindo, mas ainda está informal, eu quero me informalizar, eu quero começar, eu quero alcançar o mercado qualificado, também é para ti. Então, é para criar a empresa e dar os primeiros passos. Então, para todo mundo aqui que vai ouvir hoje um pouco do que é negócio de impacto, o que é empreender, avançar um pouco mais nessa área de conhecimento, em paralelo, a gente tem uma oportunidade aberta para criar hoje o teu negócio de impacto, que é o Sinapse da Bioeconomia. Bom, a gente criou um canal específico para isso. Já passo a palavra, Rick. A gente criou um canal específico para isso ali no Discord. Então, ali no topo, embaixo de avisos, tem Sinapse Bio. Ali eu estou em plantão, tirando dúvidas ao longo do dia, todos os dias, até fechar as inscrições. Então, qualquer dúvida é só mandar lá. Mas, Henrique, devolvo para o Luque aí a palavra, mas... É bem rápido, desculpa. É porque eu acabei submetendo bem no início. Eu, na verdade, quando a Mazé me passou o link, eu literalmente sentei. Foi até num dia que a gente estava plantando lá na Polícia. E aí eu sentei aqui e fui escrevendo, porque eu já tinha alguma coisa. Aí eu fiquei na dúvida se eu tentava retificar, porque o que aconteceu na semana dessa jornada aí, que foi impressionante, né? Foi muita informação. Eu fiquei na dúvida se eu retificava, aí eu fiquei quieto, porque foi muita informação. Pode. Né? Pode mandar mais uma, só mandar com o mesmo nome, o mesmo proponente, e a gente considera sempre a última versão. Então, pode mandar mais uma, sim. Mas você acha interessante eu tentar alterar, não? Então, fazer novamente. O meu coração diz que você já é uma versão melhor, logo a sua proposta deve vir ainda melhor. Eu acho que vale a pena, sim. Bem melhor, totalmente diferente. Então, obrigado. Só essa, tá bom? Boa. Luque, palavra contigo. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, galera. A gente vai falar de negócio de impacto hoje. Eu vou dar um breve conceitual para vocês, para colocar um pano de fundo aqui. Quem viu a pílula de conhecimento vai retomar. Quem não viu vai poder compartilhar conosco esses conceitos. E daqui a pouco a gente vai ver eles vividos pela Liliane, pelo André, pela Bianca, pela Karina. Então, vou fazer essa parte inicial. Galera, a gente já viu o caminho, semana 1, né? A gente viu, quero empreender, como começo? E depois que eu validei uma ideia, quais são os próximos passos? E depois que eu fui para o mercado, como é que eu cresço? Como é que eu vou tracionar meu negócio? Então, a gente entendeu que tudo começa com uma ativação. Aqui no Gênesis, vocês são provocados. Quem já tem uma ideia, melhora ela. Quem ainda não tem, passa por um turbilhão de mensagens, de muita coisa que acontece na comunidade, os desafios, e passa a ter uma ideia. Vocês terem uma noção, na semana 1 foram 119 ideias criadas, pessoal. Muita coisa bacana que rolou. Na semana 2, essas ideias já começaram a virar grupos, começaram a ser melhoradas e agora elas já estão a ponto, por exemplo, de submeter um Sinapse ou outras oportunidades abertas. Então, vocês passaram da ativação para a originação que vocês estão vendo aqui. E hoje, nessa semana, a gente vai trocar ideias sobre as ferramentas de como criar um negócio de impacto, como melhorar esse negócio, como deixar ele mais robustecido, para vocês irem a cada passo evoluindo dentro desse caminho. Agora vocês já sabem como começa a empreender, então isso é bem importante, porque às vezes a gente vê que, como é que eu começo, né? Como a Bianca falou, bom, começa tendo uma ideia, depois começa validando essa ideia, depois começa a ter um modelo de negócio, um modelo de impacto viável, fazendo ele e passo a passo. A gente viu também que a gente não está sozinho nisso tudo. Temos aliados, né? Desde da academia, de onde a gente muitas vezes é oriundo, onde tem um conhecimento, os talentos, a Mazé aí que se formou turismóloga, e outros tantos que estão formando, a Karina já vem no TCC, outros que não querem formar, já viu, né? Vai chegando perto, a galera vai remando para trás, assim, como se não quisesse descer aquela cachoeira final. Eu passei um pouco por isso também, antes de formar, isso é muito bom. A gente quer formar. Quando tá quase, a gente fala, deixa eu esperar só mais um pouquinho. Não, Karina? E aí, é assim que rola mesmo. Então, a gente na academia tem muitos benefícios também. Então, porque a gente está o quê? Vivendo mecanismos indutores do empreendedorismo, como o Gênese. A gente participa de uma comunidade, a comunidade acadêmica, mas depois também da comunidade de startups, como os Valleys, que a gente viu na segunda semana, o Açaí Valley, o Tucuju Valley, os diversos vales do Brasil. A gente viu também o Xingu Valley de Altamira, que está ganhando força, o Açaí de Belém, enfim, outros tantos. São comunidades que formam empreendedores parceiros entre si. A gente compete, mas a gente coopera muito.
Então, uma competição com cooperação que acontece dentro dessas comunidades, que são habitats, né? A gente vem da biologia nesse sentido, são lugares propícios a que isso aconteça. Bom, isso tudo a gente vai evoluindo ao longo do tempo, contando com empreendimentos, com aceleradoras, com incubadoras, para acessar os mercados e viver cada um desses momentos. Então, a gente viu isso na semana 2 e, tá, entendi o caminho, entendi quem são meus aliados, agora, quais são minhas ferramentas para fazer isso, né? Bom, aí nós temos os negócios de impacto. E os negócios de impacto podem ter diferentes formas jurídicas, pessoal. Eles podem ser organizações sociais que têm que exercem atividades econômicas, ou eles podem ser negócios tradicionais que têm fins ambientais e sociais. Enfim, eles têm diversas nomenclaturas. São negócios regenerativos, negócios sociais, negócios de impactos, inovação social, empreendedorismo social, enfim, é uma míriade. Até hoje a academia não sabe qual que é o nome definitivo para isso tudo. E não sou eu hoje, em 5 minutos, que vou dizer para vocês qual é o nome definitivo. Mas todos esses remetem à mesma coisa. O que é consenso entre os estudiosos, isso tem aqui nesses 4 pontos. Ele tem que ter um propósito claro de gerar impacto social na sua missão. Então, ele nasce para resolver uma questão ambiental, para plantar mudas e vender mudas, restaurar florestas, né, Henrique? Ele nasce com esse propósito, ou ele nasce com um propósito social, por exemplo, atender uma população de baixa renda, incluir eles, trabalhando com justiça, igualdade, educação. Então, ele tem um propósito claro, ele mensura. Isso não é algo que você diz que faz, você diz e demonstra e avalia se você realmente está fazendo isso ao longo do tempo. Então, é muito importante essa questão da mensuração, ou seja, você dizer o quanto você está impactando positivamente. Depois, ele tem uma lógica econômica, ele gera receitas próprias, seja através de serviços, seja através de produtos, ou seja, ele se sustenta ao longo do tempo. Aí os negócios de impacto diferem de uma filantropia, porque a filantropia ela recebe o recurso e executa o projeto. O negócio de impacto ele vai, com a própria força dele, continuar gerando novos impactos, ele vai gerar receitas a partir do seu próprio fim. E por fim, para não demorar mais, 4º ponto, trabalha a governança, envolve a comunidade, seja na sua estrutura de decisão, seja como beneficiário, seja como cliente, de alguma forma, as comunidades tradicionais, ou as comunidades beneficiadas, ou as comunidades que estão de alguma forma relacionadas ao negócio, fazem parte, não é algo que você só informa, você chama para junto no jogo, que é muito importante. Queridos, eu ainda tinha mais coisa para falar, mas eu acho que eu passei o recado principal aqui. Que negócios de impacto eles estão muito envolvidos com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são as metas da ONU até 2030, em 17 áreas fundamentais que a gente precisa trabalhar. Economia, a sociedade, a biosfera. Enfim, a gente tem inúmeras oportunidades e desafios que os negócios de impactos podem endereçar, e vocês vão ver isso hoje com a Arca Natural e com a MITS da Lilian. É isso? Dei meu recado. Por fim, a gente tem ferramentas, mas eu já não quero me estender mais, eu quero ouvir dos nossos convidados. Então, passo a palavra para Bianca e Karina, chamá-la eles para falar conosco. Isso, pessoal. Então, agora chegou o momento de aprendermos mais, né? De compartilhar também. E eu quero anunciar os nossos 2 super convidados aqui, né? Então, vou estar falando aqui um pouco deles. Temos hoje o André Noronha. Ele é empreendedor por essência. Desde 2020, desenvolve a Arca Natural, um negócio de impacto que desenvolve produtos e soluções para restaurar florestas, mestre em administração na área da gestão estratégica e ecossistemas de inovação, atua no Centro de Economia Verde da Fundação CERT, em iniciativas e projetos voltados ao desenvolvimento sustentável, a exemplo de modelagem e implantação de ecossistemas de inovação e empreendedorismo de impacto para a Mata Atlântica, desde 2013 e mais recentemente na Amazônia. E ele também é coordenador do Sinapse da Bioeconomia. Então, André, mais uma vez, bem-vindo. Boa, obrigado. Bem-vindo. Obrigado por topar participar do papo. E agora, a Liliane, que está aqui com a gente também. Ela é coordenadora de parcerias e inovação da Enactus Brasil, tem especialização em negócios pela Fundação Dom Cabral e é CEO e co-founder da MITS. E ela trabalha desde 2019 com gestão de projetos e com empreendedorismo social. Oi, Liliane, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Karina, tudo bem?
Então, gente, agora eu passo a bola para a Bianca e vamos começar o nosso papo do Gênesis. Então, eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho mais da história do André, né? Porque se vocês forem lá, daqui a pouco a gente manda o LinkedIn nele, vocês vão ver que começa com um negócio dentro da CERT, que se torna outra ideia para fora, e hoje em dia também já tem uma nova ideia, né? Uma pivotagem surgindo. Então, a gente quer conhecer um pouco mais da tua história, André, que começa lá na CERT, depois vai para a Arco, hoje em dia, óbvio, e como os negócios de impacto fazem parte de tudo isso. Legal, cara. Eu comecei aqui na Fundação CERT justamente quando esse mundo de negócio de impacto começou a amadurecer, então se chamava de outros nomes, negócios sociais e setor 2,5, e tudo isso tem amadurecido a cada vez mais. Mas eu entrei aqui na Fundação CERT quando o termo desenvolvimento sustentável ainda estava também em nascimento, a gente chamava mais de economia verde, sustentabilidade. Então, isso me tocou quando eu estava ainda na graduação, então eu me formei em 2015, e quando eu estava na graduação ali, isso caiu como uma luva na minha vida profissional. Então, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu sempre tive uma veia, assim, de, eu vou ter alguma coisa, não sei o que, não sei aonde, mas tem que fazer sentido para mim. Então, essa coisa de pensar, né, uma cabeça de empresarial, que é o que eu estava estudando, sou formado em administração empresarial, mais um coração de terceiro setor, de ONG, né, de OSC, então essa configuração sempre fez parte de mim. E em 2013 a gente começou a empreender uma iniciativa que é sem fins lucrativos de desenvolvimento de cadeia, de restauração de floresta, muito do que eu faço até hoje, e de indução de novos negócios relacionados à floresta, aqui no caso Mata Atlântica. E essa iniciativa está viva até hoje, então a gente atua muito forte com restauração direta de áreas, plantio de muda, são mais de 500 hectares que estão em processo de restauração, e nessa jornada toda a gente vai criando muito relacionamento, muita rede de contato. Muito do que a gente está vendo hoje aqui no Gênesis é o que eu fiz por essência desde 2013, então boas conexões, criar conexões que geram valor para a floresta, e naturalmente de um solo tão fértil, de um trabalho muito feito a várias mãos, com um interesse comum, que é a floresta, naturalmente a gente vai identificando algumas potenciais parcerias, né? O que a gente brinca de serendipidades, né? Então, de coisas que surgem ao acaso, a princípio, mas só é alguma coisa viável porque está todo mundo ali vibrando numa sinergia, e aí sim o acaso surge de uma maneira conveniente, mas não é assim 100% aleatório. Tem um contexto, tem um monte de conexões, um monte de conversas que foram feitas para que isso fizesse sentido para todo mundo que estava ali. E longa história curta, ou encurtando a novela aqui, a gente criou em 2020 uma empresa, a gente acredita tanto nessa causa, que de 2013 até 2020 a gente foi desenvolvendo, trabalhando em vários projetos, e aí em 2020 acreditamos, eu e o Vitor, que é meu sócio, também empreende comigo aqui a Arca Natural, a gente acreditou tanto que criou uma empresa com recursos próprios, até hoje ela é financiada vamos trocar chapéus, né? Então, eu tiro o chapéu de coordenador do Sinapse e ponho o chapéu de empreendedor, que também presta serviços, que esse recurso que a gente capta prestando serviços, a gente financia o desenvolvimento de bebidas, então, que é a linha óbvia, né? A Bianca já comentou que eu tenho uma latinha só para exemplificar, são energéticos, quem quiser ver um pouco mais, aqui está horrível na câmera, mas é um energético natural, feito com espécies da Mata Atlântica, 100% natural, sem adição de cafeína, teobromina, etc. A gente lançou ainda esse mês passado, na maior feira de produtos da América Latina, Natural Tech. Então, é um empreendimento, é um negócio de impacto que esses produtos geram a restauração e a conservação de florestas, pela forma que a gente trabalha com as cadeias produtivas que a gente está desenvolvendo desde 2013. Então, para a gente é um orgulho, faz muito sentido. Cada dia um desafio novo, ao mesmo tempo um tesão e um desafio de te arrancar a unha, porque é um problema de rótulo, um novo regulamento, aí muda tudo, eu já mandei imprimir o rótulo, vai ter que imprimir tudo de novo, um monte de dinheiro jogado fora, porque, cara, é um caos perfeito que a gente adora, e é sobre isso, né? É essa coisa de querer viver os problemas, superar os problemas e ver que as coisas vão acontecendo e inspirando outras pessoas a fazer também produtos diferentes, produtos que vão muito além do que a gente consegue ver na gôndola do supermercado, porque por trás, né, o que a gente brinca,
A gente vai muito além do óbvio, que é todo esse trabalho que a gente tem por trás, que é a Arca Natural de estruturar cadeias, de restauração de floresta direta. Então, espero que seja para vocês uma inspiração. Em breve, nas principais capitais do Brasil, hoje a gente está pensando qual que vai ser o caminho para a gente estruturar as nossas cadeias de distribuição. E como eu falei antes, cada decisão um novo desafio, então não é simplesmente sair vendendo e botando em tudo que é lugar. A gente está, por exemplo, escolhendo não entrar em São Paulo agora, porque senão a gente vai ter que dar um salto muito grande, um endividamento muito grande para poder suportar a velocidade de crescimento que é vender em São Paulo. Na feira, a gente falou com vários distribuidores, eles falaram, não, eu quero, qual que é o pedido mínimo, eu quero nesse volume, tantas mil latas, eu quero botar na minha rede de 12 restaurantes no litoral do Rio de Janeiro, só que não é simplesmente eu aceito e vendo, né? Eu tenho que estudar, eu consigo manter o fornecimento continuamente e o custo, cara, tudo é um estudo, é bem desafiador, mas para a gente é uma delícia, faz muito sentido. Bom, é isso. Até hoje estou aqui na Fundação CERT também, porque estar aqui com vocês, desenvolver esse projeto de incentivar novos negócios relacionados à bioeconomia faz parte da minha essência, que é a mesma desde 2013, que é gerar restauração e conservação de floresta. E por meio de vocês, novos empreendedores, eu também estou vivendo essa essência, então faz muito sentido para mim. Então, espero que possa ser uma inspiração para muitos que estão começando a empreender e não sabem muito bem para onde ir. Esse é um caminho, desenvolver novos produtos com ingredientes da floresta. E fico à disposição, meus contatos, vi que o pessoal passou o link no meu LinkedIn aí, fica à vontade para se conectar e trocar uma ideia comigo. Vai ser uma honra trocar com vocês e ajudar vocês a começar ou a melhorar ou evoluir a jornada empreendedora de vocês. Seguimos aqui no papo, devolvo a palavra para a Bianca. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Muito bom, André. A gente vai fazer outra pergunta aqui. A gente ficou bem curioso, então a comunidade vai querer também. A gente estava vendo, então, do Arca e do Óbvio, né? Então, a gente pensou, será que foi uma pivotagem? Aconteceu. Então, bem legal saber mais sobre como que surgiu também. A Liliane, mandou mensagem aqui, ela está com um problema de conexão, gente. Ela está tentando voltar. Então, André, a gente vai tocando contigo. Ótimo. Não, tá bem? não, eu posso fazer um comentário em relação a isso. A Arca, ela é a empresa, né? Então, a gente criou a Arca Natural é a empresa que a gente criou para dar continuidade a esse trabalho que a gente desenvolve desde 2013. E a gente tinha uma linha de bebidas que era uma linha de sucos com sucos de maçã com frutas da floresta. E aí foi uma experiência legal, foram 8 sabores diferentes, 8 SKUs que a gente chama, 1 ano e meio de mercado, vendemos em um monte de lugares diferentes, de hotel, quiosques, lancherias, restaurantes, assim, foi uma experiência bem diversa, foi essa a nossa intenção, saber aonde que aquele produto faria sentido, né? Então, acho que é legal um aspecto de empreendedorismo é que a gente não se apaixona pelo produto, a gente se apaixona pela oportunidade ou pelo problema que a gente quer solucionar. O nosso caso, o que a gente queria solucionar é botar as frutas da floresta no mercado. A gente tentou fazer com que a indústria, as empresas que já existiam fizessem isso, e nunca vingava, e sempre tinha uma desculpa, porque é difícil, porque as cadeias da floresta entregam matérias-primas e polpas que ficam mudando de cor, mudando um pouco de sabor, e para a gente é desconfortável, e a gente falou, tá, mas é isso, e por que não cria um produto que justamente esse é o diferencial, assim como a gente tem vinhos, que cada lugar, cada região tem um terroir, tem um sabor específico, aprender a trabalhar junto com a floresta e não contra ela. E aí, de novo, encurtando a novela, a gente falou, cara, vamos mostrar que é possível, vamos incomodar no bom sentido a indústria para que eles comecem a olhar com arrependimento o não uso dos ingredientes da floresta. E aí a gente evoluiu, então, ficou, como eu estava falando, a gente não se apaixona pelo produto. A gente tinha um produto, uma linha de sucos, e aí a gente evoluiu ela porque os consumidores falaram para a gente, cara, a gente quer, é muito gostoso, mas assim, a gente queria uma coisa que fosse mais uau, uma coisa mais que mexesse comigo, um energético, uma coisa mais legal, e aí a gente reduziu, então são 2 sabores hoje, a gente criou uma nova linha de produto que criou um nome próprio, é óbvio, e o Instagram é @vivaóbvio, tudo junto, e com a ideia de que a gente sai um pouco da explicação do que é o produto e vai um pouco mais para ser o que é o produto, que é essa provocação da gente ser floresta, de ser o que nós somos, ser diversidade, sentir a energia da floresta, se inspirar com isso.
Então, é um energético natural feito com espécie da floresta como uma inspiração para a gente ser o que é por essência. E a floresta, ela é por essência, ela é uma essência pura, né? Ela simplesmente é. Então, para a gente é uma inspiração. E a gente vai ter um monte de ideias para criar novos produtos também, novos sabores na linha óbvio, novas linhas de produto dentro da Arca Natural. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades que a gente tem que até se controlar para conseguir fazer as coisas acontecerem, porque ideias a gente tem 1 milhão. Botar elas com sucesso no mercado, às vezes requer um pouco de atenção, um pouco de foco, e é o que a gente está tendo hoje aqui com a Óbvio. A gente tem algumas fichas, eu não tive a oportunidade de me inscrever no Synapse, então eu tive que me autofinanciar, e é desafiador. Então, vocês têm essa oportunidade de já começar um passo à frente, um recurso relevante, e dar os primeiros passos. Então, minha sugestão aqui para quem está pensando em empreender, ou quem está cogitando, mas ainda está um pouco inseguro, insegura, é uma boa chance de você se testar, se provar, passar por essa experiência e, às vezes, pode parecer que a ideia está um pouco imatura, precisa um pouco mais refinar, mas, às vezes, ela está boa o suficiente, é inovadora o suficiente para ser selecionada e receber os R$70 mil para tirar a ideia do papel. Então, uma boa oportunidade, deixo aqui a dica. E é isso. Boa, André. Então, pegando o gancho que tu falou, que é uma das perguntas também, boa, falou sobre investimentos aí pro ecossistema de impacto. Agora, tu também, como coordenador de Synapse da Bioeconomia, tem esse edital aberto. Como é que tu vê hoje, de 2020, quando tu começou com a Arca, né? Tu falou que nos submeteu, tal, foi recurso próprio. Mas, e agora, olhando para agora, como que está essa questão de investimento de impacto para os negócios de impacto, para quem está começando? Tem muitas pessoas aqui na comunidade, né, que estão no começo da jornada empreendedora, já estão empreendendo, e a gente vê muito lá na comunidade, justamente enviando editais, procurando, perguntando onde pode encontrar esses financiamentos. Então, também, se tu puder falar para a gente um pouco sobre como é que está essa questão de investimento de impacto, recursos, de quando tu começou e agora, como é que está, agora, mais para frente, para os próximos anos também, para as pessoas, né, que estão aqui. Legal. Oportunidades de financiamento crescem cada vez mais, principalmente para quem é empreendedor dessa área que está relacionada à floresta, que está relacionada à bioeconomia. Então, empreendedorismo inovador é um pilar de oportunidade de financiamento desse tipo. Empreender na bioeconomia é outra oportunidade que ainda potencializa mais, e empreender com a Amazônia, cada vez surgem mais oportunidades, tanto de suporte qualificado quanto de financiamento, recursos financeiros. E, às vezes, o recurso financeiro não é o mais importante, isso é interessante colocar. Eu sei que, quando a gente está começando a empreender, a gente não sabe muito bem para onde correr, né? O que a gente brinca, alguns nascem herdeiros, né? Eu não nasci herdeiro, então eu tenho que dar um jeito de financiar o meu negócio, o começo do meu negócio. Alguns têm a oportunidade de já começar um pouco mais à frente, com um fôlego para errar maior, digamos, mas eu entendo que existe oportunidades para a gente tentar equilibrar essa falta de recursos, esse fôlego inicial para errar, para testar, para colocar na rua. Então, Synapse é uma oportunidade, mas existem várias outras oportunidades, programas dessa mesma natureza, de financiamento de base. E também, esses primeiros passos, eles engatilham, eles possibilitam outros passos que vêm depois, seja uma conversa com um investidor que tem aderência com a tua proposta, com a tua ideia, com o teu negócio, e entra junto contigo, ajudando a desenvolver o negócio. Então, é interessante também saber aproveitar oportunidades que não vão só no recurso financeiro, mas também outros tipos de recurso financeiro que vem junto um conhecimento relevante aí, que seria, por exemplo, um investidor, né? Tem uma pessoa aqui do meu lado conversando, ele está bem empolgado, estou tentando equilibrar aqui o volume, mas está um pouco desafiador. Mas é isso, vou devolver aqui a palavra, a gente continua depois, vi que a Liliane voltou. Ah, sim, André, então é contigo, tudo bem. Oi, Liliane, ela está aqui com a gente. Oi. Conseguiu. Tá, então Sim. vamos lá. Liliane, muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Então, gente, a Liliane vai contar um pouco do Amites para a gente. Então, eu queria que tu falasse um pouco do Amites, o que é esse negócio de impacto,
porque como a gente conversou contigo, eu conversei contigo, tem muito a ver com o programa Gênesis, para quem está aqui, né? Então, nasceu dentro da Enactus, né, Liliane? Era um projeto, hoje é um negócio de impacto, e aqui no Gênesis é isso, a gente cria ideias, projetos que possam vir se tornarem um negócio. Então, compartilha com a gente como é que foi essa transição aí do Amits de projeto para um negócio de impacto. E aí também pode falar um pouco para a gente o que é o Amits. Oi, gente, boa noite agora já. Desculpa as minhas entradas e saídas, é que eu estou com um problema de instabilidade de internet aqui. Estou pelos dados móveis. Se eu sair e não responder mais ninguém, é porque eles acabaram e eu não tive mais o que fazer. Mas, enquanto isso, eu vou tentando aqui. A Amit, né, como a Karina falou, ela é um negócio de impacto, e introduzindo um pouco para vocês o que ela nós fazemos a aplicação de hortas hidropônicas sustentáveis, e aí as hortas hidropônicas, para quem não conhece, é um tipo de cultivo que não faz a plantação diretamente no solo, né? A gente utiliza ou a água, que é mais comum, mas na Amits a gente utiliza um substrato para comportar as raízes das plantas, e com essa tecnologia a gente consegue uma aceleração no crescimento das plantas, né, em comparação com as hortas comuns de até 50%. Então, para a finalidade que a gente quer, esse método de cultivo, ele é o ideal, porque essas hortas são aplicadas para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e tudo que elas estão produzindo nessas hortas, a gente vende para o mercado em boxes de alimentos, tá? E toda essa operação faz com que a gente consiga gerar uma renda mensal ali para os nossos microagricultores, que são as pessoas que estão cultivando nas nossas hortas, e o objetivo geral, né, da nossa empresa é atenuar problemáticas relacionadas à fome, né? Alguns dados, né, apontados pela ONU, principalmente, mostram que a fome mata mais de 3 milhões de pessoas por ano. E aí, a fome, por si só, já é um problema muito difícil de ser contornado. A gente encontra várias barreiras, várias dificuldades, e aí, por isso, na Amits, a gente decidiu trabalhar esse problema através das suas causas raízes, que seriam a baixa renda e a má distribuição de alimentos. Porque como a gente está trazendo hortas para os centros urbanos, a gente consegue trazer uma facilidade, né, uma facilitação no processo logístico de distribuição de alimentos. Então, alguns tipos de cultivos que não seriam tão comumente encontrados nos centros urbanos, a gente consegue fazer essa aplicação através das nossas hortas. E aí, explicando para vocês como nós surgimos, né? Antes não éramos nada disso, surgimos na rede Enactus, que é uma rede que desenvolve ações, né, e programas também para serem aplicados para jovens universitários que vão, através desse conhecimento, desenvolvendo projetos sociais para atenuar problemáticas na sua sociedade, ao seu redor, né? Na sociedade em que eles vivem, em diferentes estados. Hoje a gente já tem abrangência no Brasil quase todo, falta só um estado, que é o Acre, mas em todos os outros estados já estamos presentes. E surgimos aqui em Alagoas, né? Eu estou falando aqui de Maceió com vocês. E quando a gente surgiu, a gente trabalhava com outra finalidade, que era complementar a merenda escolar das escolas da rede pública de ensino. E quando vimos o potencial de mercado que o nosso negócio teria, né, que o projeto na época teria, a gente começou a pensar em formas para tornar aquela solução aplicável no mercado. E aí, basicamente, o que seria isso, né? O que a gente teria que fazer para tornar a solução aplicável no mercado? A gente precisava ver, principalmente, o que a gente poderia fazer para que a Amits conseguisse se sustentar. Porque toda e qualquer empresa, seja ela social, seja ela natural, tipo as empresas normais, elas precisam de gerar esse dinheiro para continuarem aplicando suas operações, ela precisa do lucro, né? E no modelo que a gente atuava, a gente não estava desenvolvendo bem essa parte. E aí a gente começou a pensar novas frentes de mercado, né? Novos tipos de clientes, como é que a nossa operação poderia comportar tanto social... This meeting is being recorded. Ai, que susto, tanto social quanto financeiro também. Então, a gente começou a fazer todo um processo de remodelagem, e aí uma coisa que talvez casa um pouco com o que vocês estavam falando com o Noronha agora há pouco, foi justamente essa forma de como que a gente poderia fazer um projeto virar uma empresa, né? E aí a gente começou a participar de alguns programas de aceleração, também nem eu nem as outras sócias da Amits somos herdeiras, então a gente teve que buscar outros meios aí para conseguir o capital necessário para a gente fazer, por exemplo, os testes iniciais,
fazer as primeiras aplicações com os primeiros clientes para testar o produto que a gente tinha, o serviço que a gente oferecia também. Então, enquanto a gente buscou muito programas de aceleração que também faziam investimento, né, financeiro. Então, enquanto a gente conseguia desenvolver alguma nova ideia, algum novo produto, alguma reformulação no nosso modelo de negócios, a gente conseguia também um dinheiro ali suficiente para rodar aquilo que a gente estava testando. Então, aquele momento para a gente foi confortável, né, desses processos de aceleração, que foi o que deu um pontapé final, porque o inicial a gente já estava fazendo algumas coisas em relação à reformulação, planejando muita coisa, mas o que deu um pontapé final para a gente sair dessa transição de projeto para empresa foi quando a gente começou a participar de fato desses programas de aceleração, que à medida que a gente ia testando, validando, reformulando, a gente tinha profissionais com mais tempo de mercado que a gente para auxiliar a gente nesse processo, para dizer, talvez se você for por esse caminho, você consiga mais rápido, então é melhor. A gente tinha profissionais qualificados, com vivência de mercado, que conseguiam passar para a gente conteúdo, conhecimento, mentorias, que foram importantes. E o que a gente estava testando nessas acelerações, e aí é uma dica, caso vocês vão fazer essa transição também, conforme a gente ia desenvolvendo alguma coisa nessas acelerações, a gente usava o dinheiro para testar e validar, né? Então, isso conseguiu trazer para a gente, digamos que um conforto maior de atuação. A gente não precisou, por exemplo, daquela urgência imediata das vendas para conseguir rodar. A gente conseguiu ter tempo para prototipar bem os nossos produtos e serviços, para que eles fossem com a qualidade maior para os nossos clientes. Então, tudo isso todo esse processo foi muito importante para a gente. E aí, falando um pouco, né, das pessoas que fazem a MITS hoje, começamos com um quadro societário de pessoas que também eram da Enactus, e aí mais especificamente da Enactus aqui de Alagoas, que eu falei para vocês. Hoje estamos numa equipe de 2 sócias somente, né, e começamos a MITS enquanto ainda estávamos na faculdade. Eu não sei qual é o nível de processo acadêmico de vocês, se a maioria já finalizou, se a maioria ainda está cursando alguma coisa, mas quando tudo começou, eu ainda estou na faculdade, para falar a verdade, estou no meu último período de administração de empresas também. A minha outra sócia também tá só na parte final ali, TCC, tá se graduando também, ela faz jornalismo, e a gente conseguiu trazer esses conhecimentos que a gente tinha, né, dos nossos respectivos cursos para dentro da MITS, né? Essa sócia que faz jornalismo, ela é diretora de marketing, então ela conseguiu ir atrelando ali os conhecimentos que ela pegou na graduação para cá, e eu com meu conhecimento em gestão empresarial, né, ali administração de empresas, consegui aí reformular muita coisa dentro da área executiva da MITS, que é a área que eu ocupo hoje. Muito bacana, Liliane. E justamente você falou, né, do nível. O legal é que aqui no Gênesis a gente tem um pouco de tudo e tem muita gente que ainda está na graduação. Eu, por exemplo, estou começando, a Karina está se formando agora, mas dentro do Gênesis é uma mistura. Tem muita gente que ainda está na graduação, tem gente que já está no pós-doutorado, é um combo bem bacana. E aí, aproveitando, só para você falar um pouquinho mais disso, a gente vê que tem vários benefícios, né, de conseguir usar esses conhecimentos da graduação para fazer o negócio funcionar. Mas considerando o público que a gente está falando, que ainda tem muita gente no meio da graduação, a gente queria que você contasse um pouquinho mais das dificuldades que aconteceram nesse processo de criar um negócio de impacto estando na graduação e como vocês fizeram para superar. Nossa, as dificuldades, assim, elas são muitas, porque vem dificuldade de todo lado. De fato, para quem quer empreender, não é um processo fácil, mas quem quer já tem que ir com isso pronto na cabeça. Aqui eu quero, então eu vou focar aqui no meu objetivo e eu vou conseguir, embora alguns momentos sejam mais difíceis que os outros. Isso é uma coisa que eu tinha muito para mim, porque o meu objetivo sempre foi empreender, porque eu sempre pensei em construir algo para mim e não dedicar os meus esforços para construir algo para outra pessoa, ou seja, se eu fosse contratada de uma outra pessoa ou de uma outra organização. Então, eu sempre, todos esses erros e dificuldades, né, nunca chegaram a abalar aqui a nossa equipe da MITS, porque a gente sempre teve isso em mente. Quando a gente conheceu o empreendedorismo social, foi que a gente ficou mais seguro ainda do que a gente queria. Mas aí, em relação a termos outras demandas, né, seja na faculdade, e quando a gente está na faculdade, a gente também tem estágio. Então, por muitas vezes, eu já me vi fazendo, ainda me
vejo fazendo jornada tripla, né, tendo que conciliar aqui a MITS, estágio, faculdade, para conseguir dar conta de tudo. Tiveram alguns momentos também, principalmente no começo, que nem tudo a gente tinha conhecimento. Essa é a MITS é a minha primeira experiência com empreendedorismo, e aí das minhas sócias também, ninguém teve uma outra empresa antes, então nem tudo a gente sabe, a gente precisou passar por uma jornada no começo um pouco mais pesada em relação ao conhecimento, porque tudo que a gente ia aplicar, ou quase tudo, a gente precisava estudar bastante sobre aquilo para conseguir fazer uma boa aplicação, então acaba sendo um processo um pouco maçante, esse da absorção de conteúdo, mas conforme o tempo vai passando, tudo flui, né? Parece que você já está pronta para tudo, embora a gente sabe que nunca o conhecimento, né, o aprendizado, ele nunca é pouco. A gente está numa constante evolução, mas os erros que a gente cometeu e comete ainda ao longo do caminho são pontos desafiadores também, mas de todos eles, sabendo enxergar ali o erro, a gente consegue tirar alguma coisa. Por exemplo, no começo, quando a gente estava prototipando, a gente errou o produto, errou, por exemplo, o manejo do produto, que dificultava o resultado que a gente queria gerar, sabe? Mas, como a Karina falou aqui, tudo é aprendizado, né? Como eu falei, foi a nossa primeira experiência com o empreendedorismo, e conforme a gente aplicava alguma coisa que dava errado, a gente já meio que fazia um relatório, assim, geral da situação, via qual foi o erro e consertava esse erro. Se a gente visse que esse erro não podia ser consertado, a gente mudava a aplicação do que a gente queria fazer, né? Eu acho que essa pergunta que você fez é muito interessante para a gente conseguir demonstrar também o foco no objetivo que a gente quer, né? Embora os erros, as dificuldades, elas aconteçam, a gente tem que estar sempre focado no que a gente sabe que a gente quer conquistar. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar também para as pessoas quando elas me perguntam isso é sobre a mente aberta, assim, que é uma coisa que eu me orgulho muito de ter aqui na MITS, porque muitas vezes a gente é tão apaixonado por aquilo que a gente faz que a gente acaba meio que se fechando para o que a gente poderia ser, né? Para o máximo que a gente poderia ser ainda. A gente sempre conseguiu aprender muito, né, aqui com esses erros, num nível de conseguir olhar e ver tipo, por mais que eu seja completamente apaixonada, ou acho que esse modelo é totalmente aplicável, eu compraria, etc., se eu vejo que não está funcionando, a gente não tem medo de mudar, e nem tem pena de mudar também. A gente vai lá e muda, porque o objetivo da gente é o impacto causado pela solução, e aí não importa qual seja a solução, se eu estou gerando o impacto que eu quero gerar no final, sabe? Então, a gente sempre caminhou muito nessa, meio que sabendo balancear bem todas essas medidas em relação a desafios e oportunidades que a gente tem no nosso negócio. Perfeito, né? E super... Pode continuar. Não, Foi a sincronia aqui. Vai lá. Não, e foi justamente, né, o que o André estava falando para a gente. A gente não se apaixona pelo produto, tem que ter a paixão, né, pela solução, pelas oportunidades para solucionar aquele problema. E aqui, enquanto o pessoal já podem ir mandando, gente, algumas perguntas no chat, mas então eu vou aproveitar essa fala que ela comentou um pouquinho para a gente da transição, né, de ser um projeto para ser um negócio de impacto. E aí eu chamo aqui o André de novo, porque, como a gente disse, além de empreendedor ele próprio, ele também é coordenador do Sinapse, então ele está ajudando muita gente a desenvolver os negócios. E, André, o que você diz que seja como você pode ajudar, né, dar umas dicas e ao mesmo tempo pontuar os desafios desse equilíbrio de um negócio de impacto, que ao mesmo tempo que ele tem que ser financeiramente viável, ele tem que se manter financeiramente viável por ser um negócio, ele também tem que ter esse foco no impacto gerado. Então, o impacto não pode ser acidental, tem que ser uma consequência, né, pensada, da parte da missão. Como você pontua, né, esse desafio de manter financeiramente viável, mas também essa preocupação em mensurar o impacto? Fala um pouquinho para a gente aí com o olhar de coordenador do Sinapse também. Legal. É desafiador, né? Eu acho que quando a gente fala de empreender já é um desafio, já é uma coisa que não é para todo mundo. Quando a gente fala em empreender na Amazônia, já tem alguns desafios adicionais. Empreender na Amazônia com impacto é para os fortes. Então, assim, por isso que eu digo que é uma escolha de vida mesmo, né? E quando a gente fala de uma abordagem de negócio de impacto, a gente tem que ter essa intencionalidade e o meu negócio ele ter
como propósito, ou como fim, o impacto. Ele encontra meios para tornar esse impacto sustentável ou contínuo ao longo do tempo e meios para que essa continuidade, essa sustentabilidade seja, como eu posso dizer, seja um equilíbrio bom entre interesses financeiros e de impacto, né? Então, eu acho que, por essência, ele é um negócio. Então, se é um negócio, ele tem uma dinâmica de mercado, ele vai visar resultado econômico como forma de sustentabilidade desse impacto ao longo do tempo e de prosperidade de quem está envolvido nesse impacto. Então, é o que a gente brinca de negócios que crescem junto com a floresta, quando se trata de negócios que atuam com a Amazônia, são negócios que crescem junto. Então, não tem problema de ter alguma ambição pessoal, de, eu quero prosperar economicamente, quero envolver minha família inteira. Tudo bem, a gente não precisa aqui ter alguma aversão à dinâmica de mercado, mas eu costumo dizer que eu não baixo a régua quando se trata de impacto. Então, assim, não tem que também se conter quando se trata de querer transformar positivamente o mundo. Eu quero recuperar o passivo da Amazônia de restauração nos próximos 10 anos, 20 anos. Tá bom, coloca isso como missão, acha uma meta que seja ambiciosa o suficiente para que muitos digam que é impossível, mas viável o suficiente para que aqueles que acreditam vejam que é viável, que é possível e acreditem, às vezes, investindo na sua proposta. Então, metas ambiciosas são muito bem-vindas e a gente precisa se desafiar a todo momento. Então, quando a gente fala de negócio de impacto, é um pouco disso, da gente se desafiar enquanto pessoa, de achar caminhos possíveis de criar algo e aquilo ser viável e sustentável e ele evoluir ao longo do tempo. Mas da gente também ver, como a gente ouve em algumas frases de filósofos antigos, famosos, né, da gente ser a mudança que a gente quer ver no mundo, é um pouco disso, né? E, em outras palavras, uma cabeça inteligente, no sentido de achar o caminho mais eficiente, mais efetivo, menos custoso, com mais geração de resultado possível, então cabeça empresarial de mercado, e um coração de terceiro setor que quer visar o bem-estar social, a preservação do meio ambiente, o equilíbrio, a paz mundial. É sobre isso mesmo, cada um vai achar a sua bandeira e aquilo que acredita que move a gente, mesmo quando o resultado econômico não está lá, essas coisas, a gente está vivendo esse impacto, e isso que faz a gente continuar a desenvolver o negócio de impacto. Então, para mim, quando a gente fala de negócio de impacto, é um pouco de ambição misturado com propósito de vida e achar nisso a sua forma de viver, de prosperar profissionalmente e, ao mesmo tempo, ser esse negócio, né? Então, esse lugar, ele é o lugar ótimo, onde a gente consegue ser a nossa pessoa, ser quem somos, né? Prosperar profissionalmente e, ao mesmo tempo, isso ser significativo e importante para o mundo. Negócio de impacto é sobre isso, né? E de uma forma sustentável. Então, não ficar dependendo de mais um edital, mais um doador, mais um financiador, achar o caminho de viabilidade de ser esse lugar que é bom para a gente, bom para o mundo, e que bom que eu posso ser isso. Perfeito. E tem uma frase também que os empreendedores aí falam, os empreendedores sociais falam muito, né? Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fica com os dois. Então, é possível, sim. E vocês estão mostrando isso aqui, compartilhando para a gente. Muito legal, gente. Eliane, temos aqui uma pergunta para ti. Vamos direcionando para enquanto você está conosco. Aqui a Paula, ela perguntou: qual a dica para quem está na fase de virar a chave, sair da ideia e abrir o CNPJ e ainda está com o pé atrás? Oi, Paula. Eu acho que esse pé atrás é muito daquele medo do novo que a gente tem. Tipo, acho que isso acontece com todo mundo, comigo aconteceu também, mas não existe fórmula certa também, mas eu acho que pela experiência que a gente teve na AMITS é fazer, né? No começo a gente viu uma coisa que eu comecei a observar foi que a gente era sempre muito preocupada com, por exemplo, toda a estrutura, né? Claro que quando a gente está fazendo uma coisa totalmente do zero, uma coisa nova, a gente não pode sair por aí lançando qualquer coisa no mercado, mas eu acho que é saber medir ao certo o tempo necessário que a gente precisa
para prototipar, para validar aquilo, seja produto ou serviço que a gente vai fazer e lançar, sabe? Seja mesmo que um lançamento para pessoas não totalmente da sua família, mas pessoas que você já conhece, pessoas que você tem aquela confiança de testar esse produto para te passar os primeiros feedbacks, para você ver o que você precisa aprimorar para então ir para os clientes, digamos que principais e oficiais do seu negócio. Esse seria o primeiro passo, porque na experiência da MITS a gente passou um longo tempo, e aí eu considero um tempo muito grande, e alguns empreendedores dizem que é até um tempo pequeno, mas a gente passou um ano inteiro focado na estruturação, em tudo que a gente precisava fazer. Foi bom porque a gente conseguiu estruturar tudo, mas eu diria que se fosse agora, digamos que com o pensamento que eu tenho agora, eu não passaria esse tempo todo. Eu teria que saber, ali, mesmo que fazer um cronograma, sabe? Vou fazer aqui um cronograma. Eu vou passar 7 meses prototipando e validando, depois eu vou lançar a minha primeira, digamos que leva comercial, né? E com essa primeira leva eu vou vendo o que os meus clientes vão achar, quais os feedbacks que eu vou colher para aprimorar meu produto e serviço, sabe? E aí o CNPJ, claro, vem antes de tudo isso, te explicando como aconteceu na MITS. A gente passou um tempo de prototipação, estruturação. O nosso erro foi que os testes foram feitos todos com nós mesmos, sabe? Com toda a equipe da MITS. Não foi diretamente com o cliente. Então, se fosse para passar através da experiência para vocês, eu já incluiria nesse tempo de prototipação e validação o tempo que vocês testam com outras pessoas que não são vocês e seus familiares, né? Depois, enquanto a gente estava nesse período, a gente abriu o nosso CNPJ, foi um processo até um pouco rápido, né? A gente abriu o CNPJ, fez contrato social, contrato entre as sócias, e depois a gente partiu para a parte de mercado, né? A gente começou a vender, começou a participar desses processos de aceleração. Então, como eu falei, não tem essa etapa certa, eu entendo que cada pessoa, cada negócio também, dependendo do nível de complexidade, vai ter o seu tempo ali para aplicar as coisas, mas se eu tivesse um passo a passo para passar, seria esse. Em relação a esse pé atrás, é uma coisa que eu aprendi muito, assim, até com a vida, é encarar o que eu preciso encarar. Se eu sei que é isso que eu quero, eu tenho certeza de que eu quero, vejo que a minha solução é boa, pelo menos, não sei, para 10 pessoas, eu vou ver o que vai dar. Eu vou lançar ela, eu vou mostrar para outras pessoas, e dependendo do que as outras pessoas falarem, eu vou saber se eu continuo com essa solução ou se eu mudo a minha solução. Sabe, a gente já passou por isso, de mudar a solução, de pivotar, e a diferença que é um pouco do que eu falei na minha fala anterior, é que a gente nunca perdeu o propósito. A gente viu que se por essa solução eu não consigo chegar no meu impacto, eu vou desenvolver uma outra solução para chegar no meu impacto. Então, o caminho seria, de acordo com a minha experiência, né, claro, seria mais ou menos esse. Se eu puder complementar. Claro. Claro, vai, André. Tem uma frase no empreendedorismo que é bem comum, que é assim, Thomas Edison não inventou a lâmpada depois de errar 1000 vezes, né? Diz a lenda que foram mais de 1000 tentativas até ele conseguir criar a lâmpada, que é tão relevante para a gente hoje, mas ele não aceitava a afirmação de que ele errou 1000 vezes, mas que ele desenvolveu em 1000 etapas a lâmpada, né? Então é sempre uma aprendizagem. Eu acho que isso é um mantra do empreendedorismo. A gente não pode ter medo de errar, a gente tem que ter a certeza de que errar faz parte do processo de aprendizagem, de evolução, de inovação. Isso é inerente, não existe caminho seguro para empreender. E se a gente está falando, né, eu acho que a pergunta ali antes foi eu tenho um certo pé atrás de empreender, qual que é a dica? Acho que a maior dica é de que tu não precisa mergulhar de cabeça na água fria, sabe? Então, tu tens hoje oportunidades como o Synapse, como o Gênesis, para viver um pouco do que é empreender, para reduzir muito o risco de empreender. Então, com o Synapse, qual que é o risco que está escorrendo em entrar num programa que é gratuito, que não vai ficar com a tua ideia nem um pouco, ela vai ser 100% tua, não tem royalties, não tem participação, não tem nada. É um processo que, no máximo, você, se não tiver ainda tão bem preparada, vai receber um feedback da avaliação, porque toda ideia é avaliada por 2 avaliadores, e você vai receber um retorno, melhore isso, melhore aquilo, muito bom esse aspecto, que bom. E às vezes, mesmo você achando que não está muito boa, pode ser que ela passe. E aí você vai se surpreender de que, na verdade, o pezinho atrás é mais uma insegurança do desconhecido do que, de fato, um despreparo.
Pode ser que tu já esteja muito melhor preparado do que tu imagina. E aí, esse tipo de programa, né? Vamos pensar no cenário onde você é selecionada, recebe 70 mil reais e coloca em prática o projeto que você vai apresentar, porque a ideia do Synapse é você apresenta um projeto, né? Um plano de ação. Em 6 meses eu vou usar 70 mil reais dessa forma, comprando isso, fazendo isso, tentando isso, para chegar até esse ponto aqui. Então, pô, você já cria o mapa que você vai ter que passar, se você for aprovado. Se não for, tudo bem, você aprendeu com o processo, e aí tenta no ano que vem, no próximo ciclo de Synapse. E aí você coloca em prática esse projeto sem tirar R$ 1 do bolso, sem correr grandes riscos, e às vezes você pode fazer isso conciliando um contrato seletista, não, eu tenho carteira assinada, eu não quero abandonar meu trabalho para começar a empreender. Tenta conciliar, é um pouco do que a Liliane falou ali, às vezes é isso, a gente tem que conciliar 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu concilio bastante coisas ao mesmo tempo, porque é esse o caminho de transformar a minha realidade, né? Como eu brinquei antes, não sou herdeiro, eu tenho que fazer o que é necessário para eu transformar a minha realidade, se é isso que eu quero para mim. Então, eu entendo que existem caminhos, o Synapse aí é um caminho para isso, e não precisa ir de cabeça. Não, bem pessoal aqui, a minha dica é não mergulha de cabeça. Essa coisa de empreendedorismo de palco, de um pouco de glamour demais, assim, de tipo, você tem que acreditar na sua ideia mais do que ninguém, então vai, acredita, chuta o balde, larga o teu emprego, começa ontem, cara. Para muita gente não é assim tão simples, o risco não é viável de simplesmente chutar um balde, tens uma família para sustentar, tens uma dívida para os próximos anos da faculdade. Cara, calma, não precisa ser tão radical. Busca os caminhos de fluidez. Eu iria sempre por esse, assim, a dica, busca o caminho de fluidez. O que é o caminho de fluidez? É estar aqui numa segunda de noite, conversando com pessoas que estão falando em transformar a própria realidade, em melhorar o mundo. Cara, isso aqui flui. E tem o programa Synapse para tentar, o esforço não é tão grande, pode ser que flua, e daqui a pouco tem um curso lá que eu vou participar e flui, e daqui a pouco, quando tu vê, tu estás dentro, já não tem mais caminho de volta, sabe? Então, busca o caminho de fluidez, sem grandes passos radicais, e aí no momento certo, sim, pode ser que tenha uma decisão de, cara, agora, ou eu aceito esse investimento e vou fazer o meu negócio acontecer, eu tenho que largar meu emprego, mas daí eu consigo criar meu negócio. Então, assim, vai chegar os momentos de decisão de vida, sim, mas, por enquanto, entra na água gelada com calma, não precisa mergulhar de cabeça, não. Beleza? Oi. Pode falar. Oi. Pode Depois falar, eu. Henrique. Estamos escutando. Já vou Daniel, aí. né? Pode falar, Henrique, estamos escutando. Vai falar? Eu tenho com outra pergunta também aqui na bala. Pode fazer, Daniel. Vai lá. Oi, Henrique. Não, tô só. Não, tô Tá. tranquilo, Então tá. Desculpa, acho que eu tô fazendo movimento aqui, desculpa. Ah, tá. Foi o Jorge tô que com uma levantou a mão pergunta. aqui, ó. Pois é, eu tô vendo agora o Jorge aqui, o Daniel também tá com a... Vamos lá, gente. Então, pra gente controlar aqui o Jorge e depois o Daniel, né? Vai Certo. lá. Há a possibilidade, Noronha, de eu ter o feedback, só ter o feedback, e decidir não aceitar o investimento. Porque De você ser aprovado, tá entre os 70 melhores Isso. ideias, ser aprovado e falar, não quero. É isso? Isso. Pode. Pode ser. Eu acharia um pouco radical, mas pode. Ninguém tem obrigação de nada. Entendi. E aí vai ser chamado o próximo, o 71 entra no seu lugar, por exemplo. Eu diria que vai ser uma honra ver essa sua coragem de recusar o recurso e mesmo tendo sido selecionado, mas eu entendo que não é o meu momento, eu estou agora terminando o mestrado, já tenho um projeto em andamento, eu entendo completamente que existem N motivos para fazer isso, mas sim, você pode fazer isso, sim. Seria bem legal, bem icônico, lembraria de você para sempre. Algo inédito para mim. Super, super, mas é possível. E outra coisa, né? Você pode, deixa eu fazer aqui um parênteses, você pode submeter com outras pessoas e não necessariamente, porque tem uma pessoa só na equipe que não pode mudar. Então, assim, desde o momento que se inscreveu, passou para a fase 2, foi selecionado, o coordenador, que é quem manda a proposta, não pode mudar. O resto da equipe pode. Então, veja, você pode mandar uma proposta, você e a sua equipe, e não ser você o coordenador.
E caso chegue, essa ideia seja aprovada, a equipe pode querer continuar e você se retira. Mas o negócio continua, afinal, ele deu certo, ele foi selecionado. Então, pense também nessa possibilidade de ver quem é a equipe possível de criar um negócio junto contigo e veja alguém que tem essa capacidade de continuar depois, caso você não tenha interesse em continuar. Perfeito. Daniel, você quer falar agora? Ou não? Tá, então, a gente tem uma pergunta para ti também aqui, André, da Paula. O que você aprendeu na sua jornada no ecossistema de inovação de Florianópolis e que poderás nos compartilhar? Bastante coisa, hein? Difícil de compartilhar em tão pouco tempo, mas vamos lá. Acho que tem uma coisa que é muito icônica aqui, que é quando a gente fala de cultura empreendedora, que é o que a gente está tentando, né, acelerar, enriquecer no território, justamente com o Gênesis, com os programas que a gente está desenvolvendo, é isso. Como é que eu consigo amadurecer o ecossistema de inovação? O que a gente tem aqui, que a gente pode destacar como assim, algo relacionado a um ecossistema já mais maduro, de inovação, é que a gente consegue ver em áreas mais raras, digamos, áreas de conhecimento mais raras, em ambientes da cidade, não necessariamente assim, dentro da aceleradora, dentro da Enactus, aqui dentro da Federal, ou lá naquele núcleo de inovação. Cara, às vezes numa padaria, tu vê no balcão, na compra do pão no dia a dia, tu vê as pessoas falando sobre, vocês viram que foi selecionado? O assunto inovação, empreendedorismo, ele está em todo lugar. Então, essa cultura, né, a gente brinca, a gente chuta uma pedra e sai um canvas, é uma coisa que a gente consegue ver aqui, e isso só foi possível, aí vem a resposta, porque aqui a gente tem muita troca, muita confiança no processo de que inovar é compartilhar ideias, e que a ideia só se completa em várias cabeças. Então, às vezes a gente tem uma percepção de, eu não vou contar a minha ideia, senão alguém vai roubar. Olha, eu ouso dizer que cada um que está aqui hoje nesse encontro tem um repertório, uma história de vida único. Alguém tem dúvida disso? Mas eu faço o mesmo curso, eu e a Bianca fazemos o mesmo curso. Então, a gente tem a mesma área de conhecimento, as mesmas ferramentas. Então, assim, a minha ideia, ela também consegue fazer. Ok, mas ela vai fazer diferente. E aquela pitada, que é o empreendedor, que vai fazer aquela ideia acontecer, eu tenho certeza, não é o achismo, eu tenho certeza que elas vão ser colocadas em prática de uma forma bem diferente. Parecidas, mas bem diferentes. Ou seja, o que vai ser parecido é só o produto. Mas, assim, para um mercado diferente, vai ser comunicado de uma forma diferente e o mercado vai escolher o melhor. Quer dizer, então, que ela vai conseguir roubar minha ideia, porque, afinal, ela copiou alguma coisa e fez melhor. Então você não era a melhor pessoa para botar aquela ideia em prática. Então, você vai ter que criar um novo produto que utiliza o seu potencial da melhor forma. Então, essa ausência ou essa redução do medo de se expor, de botar em prática e de achar a melhor forma de fazer alguma coisa acontecer é uma característica de ecossistemas maduros. É ação, como a Liliane colocou. Empreender é agir, é ação. Então, a gente precisa colocar no mercado, precisa compartilhar ideias. Boa, Jonas. Competição, que é um misto de competição com cooperação, é isso. A gente não pode ficar esperando o cenário ideal para colocar a ideia à prova, para apresentar para o investidor. Esse momento não existe. Ele não existe. Esse momento ideal em que eu estou preparado é agora, e o investidor está lá pronto para me ouvir, ele vai ficar de queixo caído com a minha ideia. Não existe esse cenário. O cenário ele existe assim. Sem querer, eu esbarrei com uma pessoa e falo, opa, tudo bem, Bianca? Olha aqui a Liliane, lembra que eu te falei dela? Então, ela está aqui numa reunião, conta para ela aquela tua ideia. E ela está imatura, ela não está pronta, e tu conta o que tu estás fazendo da melhor forma possível, e a Liliane fala, interessante. Eu estava numa reunião agora há pouco aqui do lado, aqui com o pessoal de um programa de aceleração, e eles estão procurando ideias dessa forma. Peraí, deixa eu mandar agora o teu contato para eles. Pega aqui, ó. Manda uma mensagem para ele, diz que eu te indiquei, e fala que tu quer ir lá apresentar um pitch, porque amanhã vai ter um encontro lá, informal, um cafezinho e tal. Vai lá. Não perde essa chance, vai lá. E aí a Liliane vai lá, a Bianca vai lá, e aí chega lá e tem uma outra pessoa, e quando volta, tu é de Belém? Que interessante, eu estou indo voltando amanhã, eu também. E aí voltam os dois conversando no avião. É sobre isso. A gente precisa trocar para que as nossas ideias amadureçam. No ecossistema de Florianópolis, essa para mim é uma das principais características que a gente respira aqui.
A gente vai em qualquer lugar e, sem querer, a gente está já falando de novos negócios. Brincou, a gente sai uma nova ideia de negócio, e quando a gente está querendo já empreender, a gente tem que se segurar. Não, cara, esconde essa ideia aí, ou vai fazer com outra pessoa, porque senão eu não vou conseguir botar óbvio aqui de pé. Então, é um pouco isso, sim. Essas conexões inusitadas, tem um termo bonito para isso, eu vou até escrever aqui, para quem não teve serendipidade, é o termo do momento. Eu vou escrever bem errado. Serendipidade. São essas conexões qualificadas não tanto por acaso, mas são inusitadas, né? Mas só acontecem porque elas estavam ali preparadas, as pessoas ou o ambiente preparado para que aquela conexão acontecesse. E Floripa é muito rico em serendipidades. Não conhecia essa palavra, serendipidade, muito bom. Pessoal, e obrigada, André. A Liliane teve que sair, olha aí, ó. Como ela compartilhou para a gente, ela é empreendedora e também graduanda. Então, ela teve que sair para ir para a aula. Ela tem aula agora à noite. Olha aí, ó. Como ela falou, que se divide em 3 é sobre isso, mas ela pode estar com a gente aqui. Então, quem tiver perguntas, ela se disponibilizou também de responder. Então, vocês podem mandar perguntas aqui no chat, que eu encaminho para ela. Aí eu coloco lá na nossa comunidade do Gênesis as perguntas, tá bom? Que vocês fizerem para ela. Mas ela teve que sair para a aula. E a gente tem mais uma pergunta. Posso fazer uma para o Noronha? Primeiramente, Sim. Noronha, muito prazer, a Liliane. Não consegui conversar com ela, mas que projeto bacana, hein? A gente fica muito feliz. Bagunçou minha cabeça toda no começo aí, quando eu te perguntei sobre submeter novamente, né? Com o mesmo tópico aí. Fiquei bem encantado. Nossa, ainda estou absorvendo tudo a cada dia aí, mas vou... Eu estava até fazendo umas anotações assim para ressubmeter, mas fiquei encantado com o seu trabalho aí. Já trabalhei um pouco na Floresta, com a Mata Atlântica. Pessoal bem bacana quando eu fiz faculdade lá. Fico sem palavras. A Liliane falando da hidroponia aí, que é uma coisa que eu me encanto também. Fico encantado aí e honrado por poder participar aí desse momento. Muito legal, muito legal. Isso, pessoal. Então, vocês podem enviar aqui para a Liliane, que eu vou encaminhar para ela e eu mando lá na comunidade, tá bem? Então, a gente tem mais uma pergunta e a gente vai para os nossos momentos finais com o Luke. Vão ter algum sorteio, né, aqui para o game. E tem novidade também. Isso, uma novidade. É verdade. Então, não saiam, hein? Fiquem até o final. E aí, Bianca, quer fazer a última pergunta aqui para o André? Aí eu pergunto para a Liliane também, compartilhe na comunidade, que é para os dois. Pois é, gente. Então, agora é aquela pergunta final que a gente sempre faz, né? Para fechar o encontro, que a gente coloca o nosso convidado contra a parede e fala para ele falar em 1 minuto assim. André, quais dicas tu darias, diante de tudo, né, que já foi dito, de tantas outras dicas, para quem quer empreender em negócios de impacto? 1 minuto, qual seria a resposta? Se inscreve no Sinapse. Direto. Boa. Não, mas eu diria o seguinte, pega o teu melhor conhecimento, aquele que tu fala assim, cara, nisso eu sou bom. Fareja no mercado, no que tu pode usar isso, cria um produto na melhor versão que ele pode ser hoje e começa a agir, né? Então, assim, se eu quero empreender, eu tenho que começar. E o primeiro passo ele é hoje, o melhor momento é agora. Isso não tem frufru. Se achar que tem que configurar, que tem que pensar na empresa, eu vou ter que pensar no nome, cara, esquece tudo isso. Pensa no conhecimento que mais te dá tesão, naquilo que tu vê que é uma coisa que o mundo está precisando, que o mercado está precisando. Junta isso, põe umas pitadas assim de coisas que só tu conseguiria fazer, um pouco da tua história, um pouco da tua capacidade, ferramentas que tu tem disponíveis hoje, e tenta criar alguma coisa que caiba numa proposta, submete para o digital e começa a receber feedback, e esse negócio começa a evoluir. E aí daí para frente, se tu quer botar em prática, ele vai amadurecer e vai melhorar a cada dia. E aí é uma questão de empreender. Empreender é literalmente isso. A cada dia ele tem uma melhor versão e ele vai evoluindo ao longo do tempo. Não tem nenhum negócio na história da vida, nenhum, vou repetir com muita vontade, nenhum negócio na vida nasceu pronto. Nenhum. Sempre ele foi amadurecendo e evoluindo ao longo do tempo. Então começa hoje, que é o melhor momento, é o agora, na tua melhor versão, com a melhor ideia que tu consegue constituir, com a melhor oportunidade que tens na mão, que é agora. Inscrições abertas, Sinapse da Bioeconomia.
É ação, né? É isso, é ação. É ação. Perfeito. Nossa, gente, olha. Vamos empreender e olha, se inscreva no Sinapse, como o André falou. Vou jogar o link aqui. E é isso, gente. Muito feliz desse papo, foi muito incrível. Então, mais uma vez, vocês podem enviar aqui, eu já copiei a pergunta que enviaram, e eu vou encaminhar para a Liliane, mas podem enviar que eu encaminho para ela. E, Bianca, né, a gente passa para o Luke agora. Muito bom, hein? Tá Que contigo, Luke. papo. Obrigado, gurias. Arrasaram, Karine e Bianca, uma ótima mediação. Liliane foi muito 10. André, você sempre nos traz muito conhecimento, conhecimento próximo, vivo, né? Que todo mundo saiu daqui com umas dicas anotadas, com umas frases de efeito boa, que ajuda a nortear a nossa vida, né? O melhor momento é agora, o melhor conhecimento é aquele que você detém hoje, então isso é muito legal e, poxa, só insights bons. Inclusive, vão ter insights daqui e vão virar perguntas para o quiz de quinta-feira. Aham. Eu estava aqui de câmera desligada, bem, ó, tlec, digitando aqui já, formulando perguntas em cima desses conceitos falados. Galera. Bom, vamos para o nosso sorteio do game. E depois do sorteio do game tem uma novidade, mais uma, tem novidade 1, 2 e 3, né? A 1 é Sinapse está prorrogado, quem não sabia fica sabendo para vocês aproveitarem. Agora o game e depois eu trago notícia.